E aí eu cheguei aqui e, bom, aí fui pra reportagem, tive alguns anos de reportagem, mas depois eu fiquei 6 anos apresentando, porque foi quando a Maíra saiu, né? Então não demorou muito pra eu me tornar apresentadora também. E aí fiquei apresentando. E era uma coisa que tu queria fazer, ser apresentadora? Apresentar era o que eu queria legal, fazer. Legal. Porque eu gostava não só da função... Também é muito bom ser repórter. Mas eu gostava muito da função de fechamento do jornal. Então, tipo, as pessoas podem não saber. De repente acham que eu estava ali só falando as notícias, né? Mas por trás da apresentação tinha todo o preparo do jornal. Pode né? explicar um pouco como é que funciona essa organização e produção do jornal? Então, assim, eu passei por vários momentos, várias equipes. Em alguns momentos eu era muito ativa no fechamento do jornal. Em alguns momentos era eu que fazia boa parte desse fechamento. Então, em determinado momento a gente tinha 8, 10 minutos de produção. Agora, para o fim, já eram mais de 20 minutos. Então, a gente tinha um programa que a gente usava, né? E ali ia abrindo laudas, digamos assim, com cada notícia. E ali a gente ia colocando o texto que a gente chama de cabeça, que é aquela que introduz a notícia. Então, a gente fazia tipo um resuminho para chamar para reportagem. Então, essas coisas assim... e notas. Nota, porque determinada coisa não é um assunto para uma reportagem. Então, o apresentador mesmo que lê aquela notícia. Então, isso aí... o apresentador escrevia. Né? Então, a gente tinha vários momentos que eram apenas notas. Então, tudo isso eu tinha que escrever. A gente tinha que apurar também, ligava, falava com fonte. Então, quem fica na redação tem esse trabalho muito de fechamento. Eu não era sozinha nesse trabalho, claro, né? Dividia geralmente com um coordenador essa função. Mas eu revisava tudo. Então, nada ia para o ar. Nada do que estava escrito ali que eu iria falar... iria sem a minha revisão, digamos assim. E muitas vezes, quando os coordenadores estavam de férias, eu ficava nessa função de coordenadora. Então, eu tinha uma responsabilidade ainda maior de tu definir o que vai ir pro ar. Que né? legal. Então, essas coisas assim que eu gostava muito, né? Porque eu não estava só apresentando, eu estava também transformando o jornal um pouco com a minha cara, com o meu gosto, o que eu achava que era interessante, né? Então, a gente se envolvia muito. Então, às vezes, dava um problema no TP. Falhou ali o texto que a gente lê, eu sabia o que né? Sim. Tipo, eu tinha domínio daquilo que eu estava falando. Não era uma coisa desconhecida, né? Porque, às vezes, com certeza, em jornais muito grandes, o apresentador não tem sabe, nem né? tempo de... né? Uma coisa que chega na hora e aí, claro que vai ser mais difícil de tu conseguir contornar. Mas, naquele caso, eu... estava sempre por dentro, mesmo assim, nunca abandonava minha folhinha, né? Porque é muita coisa. Por exemplo, assim, tinha 3 câmeras. Então, a gente combinava tudo. Eu ia ali antes no suíte, conversava com os guris, essa nota eu vou dar na câmera 1, essa na 2. Era essa tudo ensaiado, era assim, tudo tudo combinado. Então, na minha folhinha, eu anotava a câmera. Então, se tinha uma sequência de 3 notícias, eu tinha na minha folha. A primeira da 2, na outra 3, na outra 1. Então, eu já sabia para onde, para ficar tudo redondinho. Claro que poderia dar algum problema. E sempre dava algum problema, né? Normal. Mas a gente dava um problema que a gente tinha uma certa organização. Sim. E que horas tu chegava no jornal, na RBS pra começar, assim? Porque a pessoa acha que meio-dia... sim. Né? Eu já tive momentos de fazer o Bom Dia Rio Grande, né? Mesmo na época de apresentar, em alguns momentos eu fazia o Bom Dia Rio Grande. Fazia? Às vezes, sim. Foi bem cedo o Bom Dia Rio Grande. Aí a gente chegava às 5, né? No dia do Bom Dia Rio Grande. Quando tinha ao vivo no Bom Dia Rio Grande, às 5. Se não, meu horário era 7h30. 7h30 às 13h30. E aí, dali a gente... E depois do jornal, o que vocês ficam fazendo? Projetava já o dia seguinte. Já começava a deixar... Claro que muita coisa não tem como tu organizar. Mas era importante a gente já ir mais ou menos com meio caminho andado, porque senão não tinha como fazer tudo de manhã. Porque é muita coisa. É editar tudo, né? E claro que eu não editava, aí ia mais as matérias no computador, né? Que aí já era um computador. Não era na fita. Não era mais na fita. Quando eu vinha a Pelotas, já não era mais na fita. Que legal. Ô, Patrícia, mas isso tu tá falando dessa tua experiência de produzir o jornal, decidir, fechar o jornal, tudo aqui em Pelotas, né? Mas lá também, em Bagé também já tinha com a RBS Notícias, que era menos tempo, mas também já era responsável por estar fechando o jornal lá. O RBS Notícias, que é aquele que dava 7 da noite, por aí. Em Bagé. Não existe mais aquele? Não, agora é só estadual mesmo. Mas na época a gente tinha um bloco de 3 minutos local.